Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois com a graça de Deus nós estamos vivos. Eu me chamo Márcia e moro no Rio de Janeiro. E você? Qual o seu nome? Onde você mora? Deixa aí nos comentários. A leitura de hoje será no livro de Êxodo, capítulos 14, 15, 16 e 17. Vamos começar então? Êxodo capítulo 14. O faraó volta a perseguir Israel. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e verei o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem
retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tão tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro, durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel, mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 15. O cântico de louvor de Moisés. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor é a minha força e o meu canto, a Ele devo minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei, é o Deus de meu Pai e o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro, o seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha.
Pelo poderoso sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos retesaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava: eu os perseguirei e os alcançarei. Tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá. Mas enviaste o teu sopro poderoso e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. Estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que resgataste e o guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Os povos ouviram falar sobre o que realizaste e estão apavorados. Angústias se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor. Os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte, ficaram paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Yahvé, até que passe este povo que tu adquiriste. Tu o farás adentrar a terra e o plantarás no monte da tua herança, no lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. Yahvé reinará para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando: cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: se ouvires atentos a voz de Yahvé teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Êxodo, capítulo 16. Deus provê maná e codornas. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai.
Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, 1 homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o que podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homeres, jarros,
por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado, e que por isso vos dará o 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco, como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná, e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia à 10ª parte de efá, arroba. Êxodo, capítulo 17. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam-se em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué:
escolhe homens e sai amanhã para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-se debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. A nossa leitura de amanhã será em Êxodo, capítulos 18, 19 e 20. Eu aguardo você amanhã para essa leitura e que Deus te abençoe. E assim, se Ele permitir, estaremos amanhã juntos. Um abraço.